Semana passada saiu uma reportagem, saiu um estudo dizendo que 80% dos resultados nas provas de avaliação nacionais e internacionais estão ligadas às características pessoais dos alunos, e desses 80%, 20% ligados às características socioeconômicas, sociais, e os outros 60% ligados à cognição, ligados à questão da capacidade de aprender, estruturação de pensamento do próprio aluno. Como é que vocês veem esse resultado? Olha, esse dado é muito conhecido. Boa parte do resultado que a gente obtém na escola é determinado por questões de fora. Não é? Isso levou, inclusive, a um grande equívoco da gente imaginar que a escola não vai fazer diferença nenhuma. Quer dizer, desde o Coleman, que foi o primeiro relatório a respeito das variáveis de nível sociocultural dos alunos e o resultado de aprendizagem, criou-se até um certo pessimismo em relação à ação da escola. No entanto, os estudos mais recentes têm dados muito mais interessantes. Por exemplo, alunos em situações equivalentes, tanto do ponto de vista das características individuais, como do ponto de vista do nível socioeconômico, se você colocar um aluno deste com um excelente professor, que tem muito bom resultado, e o outro aluno, um professor medíocre ou de resultados pobres, depois de 8 anos, o aluno que ficou com o melhor professor ganha 4 anos de escolaridade em relação àquele que ficou com o pior. Quer dizer, alunos dentro de uma mesma escola, e, portanto, quando você tem praticamente o nível socioeconômico controlado, eles têm diferença de professor para professor. Por que será? Todos esses resultados foi o que levou o Bill Gates a redirecionar os investimentos da Fundação Melinda Gates para a questão do professor. Esse grande estudo é o estudo da McKinsey, certo? Que começa dizendo que nenhum sistema de ensino tem uma qualidade melhor do que a dos seus professores. Então, já sabemos, há muito tempo nós sabemos que o nível socioeconômico da família determina, que as condições da criança determinam, mas nós também sabemos que nas mesmas condições, crianças submetidas a diferentes tratamentos, como de melhor professor, pior professor, elas ganham e perdem em relação a anos de escolaridade. Portanto, há uma parte deste efeito que diz respeito à ação da escola. Eu tenho um certo sentimento de déjà vu com isso, porque a primeira coisa que eu escrevi na minha vida, em 1963, foi os fatores intraescolares determinantes do aproveitamento do aluno. Foi publicado na revista Educação da Unicamp. Então, nós voltamos a essa questão permanentemente, como se fosse um mantra da educação, não é? E como se isto justificasse a má qualidade do ensino. Então, nós podemos dizer o seguinte: metade dos alunos deste país não tem boas condições de desenvolvimento cognitivo, pelo menos não tem iguais às crianças de classe média, não tem pais ricos, não tem herança cultural, não tem papai e mamãe que lê em casa. Não tem. O que nós vamos fazer com isto? É com este aluno que nós vamos entrar para a competitividade do século XXI. Eu não posso arrumar outro. Certo? E é com esse professor também. Quer dizer, ou eu caminho com isto e pego aquilo que for possível mudar e mudo, ou então eu acho que a gente deveria mudar de profissão. Tem modos mais interessantes de ganhar a vida. Tem, não tem? Tem jeito mais divertido, não é? Mais produtivo, eventualmente e tal. Então essa é a primeira coisa. Eu acho que a Regina, eu peço licença para responder uma coisa que a Regina observou e que eu acho que ela observou muito bem e que eu gostaria de deixar para vocês pensarem, porque não é uma coisa que a gente vai resolver agora. Quando a gente fala das grandes avaliações externas, como o Enem, o SAEB, a Prova Brasil, o SARESP, aqui em São Paulo, nós estamos falando de avaliações que partem de uma matriz de referência
das competências que são importantes para aprender. Por isso que a leitura é fundamental nessas avaliações. Existem competências que são competências para aprender. Por exemplo, as 5 competências do Enem e as 13 habilidades que decorrem das 5 competências do Enem para compor aquela prova são competências para aprender. Elas são responsabilidade de todas as disciplinas. E é aí que o currículo nacional tem uma importância grande. Quando eu estou falando na aderência local, e isto é um problema nosso, dos Estados Unidos, do Brasil e dos países de dimensão continental e federativos, e nós não podemos desvincular o currículo da questão política, eu estou falando da aderência local em disciplinas ou conteúdos específicos. O grande problema é que nós não desenvolvemos expertise, como, por exemplo, o Canadá, como agora está tentando desenvolver a África, com este conselho que eles começaram a construir lá, de passar da lógica das competências básicas de aprendizagem para as competências das disciplinas. Como é que você cruza? Por exemplo, uma das disciplinas do Enem é utilizar as linguagens para expressão. Tá? Como é que eu cruzo isto com a língua portuguesa? É fácil, nas ciências. Como é que eu uso a biologia para trabalhar essa competência? E aí entra o currículo. O currículo não é aquilo que a diretriz curricular do Conselho Nacional fala, nem que os parâmetros falam. O currículo é um conteúdo selecionado, ordenado e com ele um conjunto de procedimentos, de situações de aprendizagem e de materiais. Quanto mais a força docente de um país é débil, e eu estou falando do ensino público, né, tanto mais este currículo precisa de uma mediação forte do ponto de vista local. Eu acho que o que a gente está fazendo hoje na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, e isso não é de governo nenhum, isto é garra de educador principalmente, e um governo que abre espaço, mostra que a gente pode pegar uma competência global como a do Enem e trabalhar esta competência em arte, em língua portuguesa, em história, em geografia, em química, em biologia, e nunca perder o fio das competências para aprender. Este cruzamento das competências para aprender com a lógica das competências de aprendizagem, com a lógica das disciplinas, é um trabalho difícil, não é um trabalho trivial. E pouca gente tem conseguido fazer. Acho que o Canadá atualmente é um dos países que tem avançado mais nessa direção. Foi publicado há pouquíssimo tempo uma bibliografia muito interessante que se chama Lógica das Competências e as Reformas Curriculares, que fala não só do Canadá como da África. O Canadá tem dado muita assistência para a África nisso. Por quê? Porque toda essa história das competências é uma coisa muito recente. Então não tem expertise no mundo. Nem mesmo o Perrenu, nenhum desses grandes autores atacou ainda o problema, porque esse é o bunker, digamos assim, o núcleo duro do problema da aprendizagem é como que a gente passa da lógica das competências para a